Muito bem, pessoal. Agora a gente vai estar trazendo tudo o que aconteceu nas últimas duas reuniões do Consup. Antes de a gente adentrar, propriamente dito, na reunião, a gente precisa fazer duas observações. A primeira delas diz respeito aos diretores pro tempore. Todo mundo sabe, eles estão de fora dessas eleições e a administração responde em seu documento, né? Esse documento ele vai estar disponível na descrição do vídeo. E ela diz assim de forma bem sucinta que os diretores foram tirados dessa eleição porque é preciso cumprir dois requisitos, segundo ela. O primeiro é fazer uma consulta prévia com a comunidade, né, na comunidade, para verificar se os servidores eles possuem os requisitos legais. E depois eles precisam verificar se esses servidores eles têm interesse de concorrer. Eu, sinceramente, senhores, aprendo até com a administração, porque são requisitos dos quais não sabia. Faltou só ela dizer qual foi o artigo, o inciso, enfim, a fundamentação legal dessa decisão, né? Então, assim, infelizmente o Consup ele se omitiu. Depois vem a administração e inventou um requisito. E assim, dessa forma, infelizmente, os diretores gerais pro tempore estão de fora dessas eleições. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o valor que a comunidade tem tido para essa atual administração. Vamos começar pela falta de publicidade da 19ª reunião extraordinária. Infelizmente, a administração tem se omitido com relação às razões para não publicar essa reunião. Isso foi objeto de questionamento meu na última reunião. Vocês vão ver que ela simplesmente não responde. Ela responde outro questionamento com relação à ata, né, que também foi omitida, né, e vocês vão ver lá. Mas ela não responde do porquê que ela ainda não disponibilizou a reunião da 19ª reunião extraordinária. Lamentavelmente, senhores, quando a administração resolve sumir com a gravação, lamentavelmente a reunião ela se transforma em uma reunião secreta. Como se já não bastasse, quando a gente se reúne, a comunidade sequer tem sido convidada para participar desse processo tão solene e tão especial para toda a comunidade. Afinal de contas, nós estamos escolhendo um reitor e a comunidade ela tem sido jogada para um papel totalmente secundário, senhores. E para finalizar, senhores, a comunidade não tem sequer o direito de trazer sugestão para melhorar as normas que nós estamos aprovando. O artigo 3º da resolução 9 deixa bem claro que o papel da comunidade é tão somente tomar ciência das coisas que nós estamos fazendo, ou seja, nós não temos uma administração participativa, lamentavelmente. Então, pessoal, para a gente entender essa nossa primeira proposta, a gente precisa contextualizar o papel da comissão disciplinadora. Quando a gente vai na lei dos IFES e no decreto, a gente observa que em nenhum momento ele trata dessa figura da comissão disciplinadora, mas ela existe na praxis administrativa, sempre a gente faz essa comissão. Aí a gente vai ter que recorrer ao artigo 6º da resolução 20 para falar dessa figura, que é a comissão disciplinadora. Lá no artigo 6º ele vai falar o papel de uma comissão em geral. É papel da comissão o quê? Fazer parecer, fazer análise, fazer recomendações, enfim, fazer levantamentos de informação para que exista uma decisão do Consup. Quando a gente olha o regulamento eleitoral dessas comissões, a gente vê o papel da comissão disciplinadora indo muito além do que o artigo 6º está atribuindo, senhores. Aí você pode estar se perguntando, peraí, Adonias, mas o Consup ele não é soberano, ele não poderia decidir, delegar essa atribuição para essa comissão, por exemplo, decidir? Bom, pelo menos o artigo 13, inciso 2º da Lei 9784, quando ela fala de aspectos de delegação, ela proíbe que delegue atribuições no que diz respeito à decisão de recurso.
De modo, senhores, que quando eu olho para esse regulamento, eu vejo nesses aspectos da comissão disciplinadora e o seu papel de instâncias de decidir recurso como aspectos ilegais. Ilegais porque contraria a lei 9784 em seu artigo 13, a resolução 20 no artigo 6º, e apesar de todos esses apelos, infelizmente, o Pleno ignorou esses aspectos e acabou aprovando, passando por cima de todos esses artigos citados para os senhores. O que eu posso dizer além da questão legal? No aspecto temporal, senhores, é muito mais fácil retirar a comissão disciplinadora e fazer os candidatos recorrerem diretamente para o Pleno, porque nesse aspecto a gente vai ganhar tempo. A gente está com tanto problema de tempo, e aí eu não entendi. Pelo contrário, a reitora, antes de levar para votação, ela ainda chegou a dizer uma fake news. Ela chegou a dizer, olha, cuidado que se vocês aprovarem desse jeito, como conselheiro, né, que no caso era eu, vai ficar mais demorado. Eu não sei qual é essa lógica. Eu não entendo a lógica da reitora de dizer que vai ficar mais demorado. Se a gente está suprimindo uma instância, é claro que o processo vai ficar mais célere. Agora, quando a gente olha para o cronograma, a gente vê assim: começa as eleições, o candidato se inscreve, teve sua inscrição indeferida, recorre para o Pleno, para a comissão disciplinadora, tenha o indeferimento permanecido, fica fora das eleições. Ele vai ter que aguardar, de acordo com o cronograma, todo o processo acontecer para que venha a recorrer somente no final das eleições, depois da votação. Agora, imagine o Pleno dando razão para o candidato. O que ele vai poder fazer, senhores, o Pleno? Como que ele vai corrigir isso? Eu não entendo simplesmente como que nós aprovamos essa figura da comissão disciplinadora com ilegalidade, com falta de lógica, com falta de tempo e com falta de lei, senhores. É lamentável uma eleição que aparece fake news da reitora falando de nossa proposta, que aparece ilegalidade, que aparece falta de lógica e falta de bom senso, infelizmente. Pessoal, para a gente entender essa segunda proposta, a gente vai fazer uma rápida contextualização das últimas duas eleições. Em 2014, senhores, a gente teve um único candidato concorrendo com o reitor da época, e esse candidato ele teve a sua candidatura indeferida. Quem indeferiu essa candidatura era alguém que fazia parte da gestão. Esse candidato ele entrou com um recurso na justiça, ganhou esse recurso, ele tinha razão, o candidato, pelo menos pela justiça ele tinha razão. E aí a gente fica se perguntando, será que o presidente da comissão, que fazia parte da estrutura administrativa, ele estava de fato julgando com equidade e imparcialidade, uma vez que a própria justiça deu para ele ganho de causa ao candidato da oposição? O texto que vocês estão vendo aí, senhores, quem fala é o próprio presidente da comissão. Ele faz juízo de valor dessa decisão judicial, ele chega a dizer que é precária, é superficial e que simplesmente a AGU já está resolvendo, enfim, ele já está sendo todas as providências tomadas para que o candidato da época, o reitor, ele pudesse concorrer sozinho. É realmente bastante delicado uma situação como essa. Um presidente da comissão que deve lealdade ao reitor simplesmente se acha no direito de virar o julgador dessa decisão. Talvez alguns possam dizer assim, Adonias, vamos deixar que a própria democracia ela resolva isso, né?
Se as pessoas acharem que é ético, ela vai votar. Se elas não acharem, ela não vai votar. Só, senhores, que a democracia ela tem suas falhas. A democracia tem muitas falhas. Você acha ético, por exemplo, que os vereadores, deputados, senadores, enfim, essa classe, ela vote, por exemplo, acerca do seu próprio salário? O aumento do seu próprio salário? Você acha isso ético? Então, senhores, não é tudo que se leva para a democracia. Democracia não resolve tudo. Essa argumentação da democracia é muito perigosa porque ela parece bonita, mas ela é muito perigosa. Mas vamos para agora a eleição de 2018. Na eleição de 2018 a história se repete, porém de forma inversa. Agora quem tem a sua candidatura indeferida é o reitor da época. E, para surpresa de muitos, o que faz a comissão? E a comissão de 2018 também é formada por pessoas da estrutura administrativa. Ela de ofício vai lá e se mexe, se movimenta. Para quê? Para que defira a candidatura do reitor. Tanto é, senhores, que esse trecho que vocês estão vendo agora é a prova disso. Ele indefere o recurso do reitor porque simplesmente ele mesmo já havia corrigido. Agora, imagina só o juiz corrigindo dentro de uma eleição, né, em que ele simplesmente deveria estar estático, parado, esperar vir com recurso para poder agir. Senhores, quando eu vejo todas essas situações, dentro da minha cabeça, eu não preciso nem entrar no mérito, se ele está certo ou errado, essas duas comissões. Eu não preciso verificar. Mas a única coisa que eu vejo são parcelas de parcialidade. Infelizmente, senhores, a gente não tem visto, dentro do histórico das últimas eleições, candidatos tendo o direito de concorrer dentro de uma eleição justa, senhores, formado por pessoas imparciais, pessoas não comprometidas nem com A e nem com B. Foi esse o contexto que movimentou a nossa proposta, que era de fazer com que os candidatos às comissões ele não fizesse parte da estrutura para simplesmente a gente ter eleições limpas, justas e de forma honesta, ética. Muito bem, pessoal, a nossa última proposta diz respeito ao alcance que cada candidato teria para chegar nos seus eleitores, no que diz respeito à comissão, mas também vai valer para reitor, obviamente. Se a gente for analisar as duas últimas eleições para reitor, de forma assim, eu fico até surpreso, mas as duas últimas regulamentações das eleições, ele tem vedado o uso do e-mail institucional como uma ferramenta de campanha, senhores. E aí eu fico me perguntando, poxa, será que essas comissões, elas não tinham em mente que a gente tem que ampliar a chance dos candidatos se apresentarem para a comunidade? Eu simplesmente não consigo ver lógica, senhores, de vedar o uso do e-mail institucional como uma ferramenta de campanha, senhores. Aí, quando eu tento analisar o que pode estar por trás de tudo isso, eu só chego a uma conclusão. Quem pode estar por trás de tudo isso é o próprio sistema. Por quê? Porque quando você veda o uso do e-mail institucional, você faz com que aquele candidato que está de fora do sistema, ele tenha mais dificuldade de chegar nos eleitores do que aquele candidato que já está dentro do sistema. Senhores, o candidato que está dentro do sistema, ele já tem o contato dos senhores. Eu vou dar um exemplo. Imagine que o sistema ele tem um candidato. Pode ser o próprio reitor, que está na época. Pode ser um outro reitor, se ele não tiver condições de se reeleger, por exemplo. Mas ele tem um candidato. Então o reitor ele pode disparar uma informação via WhatsApp para os seus pró-reitores. Os pró-reitores têm acesso aos senhores muito mais fácil do que um candidato que está fora do sistema. E assim é possível fazer uso da estrutura administrativa para eles mesmos fazerem a campanha deles mesmos, senhores. Ou seja, eles não têm tanta dificuldade de fazer propaganda
quanto tem um candidato que está fora do sistema. Eu acho que para resolver esse desequilíbrio, a única ferramenta capaz de equilibrar tudo isso é o próprio imersional, que de forma bastante assombrosa, eu diria assim, ele tem sido vedado por razões ainda desconhecidas, senhores. E foi esse o espírito que motivou a gente propor aí que os candidatos ele tivessem acesso ao imersional, ao e-mail dos senhores, para que eles chegassem até os senhores e pudessem fazer o comercial, propor a candidatura deles, enfim, etc, etc. Mas assim, eu confesso que eu fiquei bastante chateado quando vi conselheiros, né, encarando essa proposta. Vai aparecer spam. Senhores, spam é lixo, senhores. Eu não posso encarar esses e-mails como lixo. Esses e-mails, ele cumprem um papel fundamental dentro das eleições, senhores. Dizer que vai aparecer spam é dizer, olha, esses e-mails aí é praticamente lixo. É muito triste ver. Vocês vão ver lá. Depois vai vazar a informação, pode vazar essa lista. Eu acho que a gente tem uma DGTI forte, uma DGTI estruturada para fazer qualquer tipo de correção nesse sentido. O que a gente não pode é deixar o candidato solto, praticamente sozinho, tendo que chegar na gente, acabando as eleições e a gente não conhecendo sequer a metade dos candidatos. Infelizmente, a gente teve que abrir mão dessa proposta e flexibilizar a proposta. Vocês veem lá que no regulamento, antes de ser encaminhados para os senhores, precisa passar pela CCS, mas eu acho que pode acontecer interferência da gestão junto à CCS e fazer até mesmo censura dessas propostas. Pode acontecer, já tivemos casos de censura aqui na nossa instituição. Mas é isso, senhores, é lamentável tudo isso que está acontecendo. Eu não tenho tido muita esperança que a gente vai fazer eleições justas. Eu não tenho tido, principalmente porque os conselheiros, de um modo geral, não todos, mas de um modo geral, eles têm sido muito inertes no trabalho deles. A gente tem visto muitos abusos e calado, a gente tem ouvido calado muitos abusos da administração. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Tem um conselheiro chamado Dilton, que ele praticamente está sozinho, falando sozinho dentro do Consup, falando de uma resolução para a progressão dos professores. Esse conselheiro, senhores, ele está desde o início da nossa gestão tentando fazer valer, funcionar uma resolução, né? Essa resolução que diz respeito à progressão dos professores, e entra gestor, sai gestor e ninguém dá a resposta para ele. E assim, é lamentável ver assim a atitude dos conselheiros calado quando vê a gestão não chamando a comunidade para assistir, calado quando vê a gestão deixando de publicar conteúdos que deveria estar público, né? São públicos as nossas reuniões e ela tem omitida reuniões. É lamentável que temos visto conselheiros calados. E assim, senhores, o que eu posso fazer? Eu não tenho visto muito, não tenho botado muita fé nessas eleições, principalmente por causa dessa última reunião aí que aconteceu. Vocês vão estar vendo aí, essa última reunião, ela felizmente aconteceu a transmissão. Eu só não convidei os senhores porque eu não sabia se ia ter transmissão ao vivo. A gente só descobre na hora mesmo se vai dar problema na máquina, se não vai dar problema na máquina. E aí vocês vão poder acompanhar e ver aí o nosso posicionamento, tá, senhores? Eu agradeço aí a participação dos senhores e a paciência de ter chegado até aqui. Muito obrigado, valeu!